Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já vamos na nossa aula número 16 desta teoria, portanto, criada por mim, que tenta explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse. Até agora nós fizemos todas as interpretações deste mesmo capítulo. Hoje nós veremos mais evidências de que aquilo que nós portanto dissemos poderá estar correto. Obviamente que tudo aquilo que foi dito até agora são evidências, elas não provam rigorosamente nada, porque portanto nós pensamos que pode ser que a profecia pode ser uma determinada situação, mas certeza nós nunca temos, não é? Nunca existe certeza absoluta. Aquilo que nós trazemos são sempre evidências que podem mostrar que talvez aquilo que nós tínhamos dito poderá estar correto, não é? Certeza só um dia, como eu costumo dizer. Como tu podes ver aqui nesta imagem lindíssima de um mosaico bizantino que se encontra na igreja de Santa Sofia, que hoje em dia está na capital da Turquia, não é? É a capital da Turquia, Istambul. E portanto, neste mesmo mosaico aparece aqui a cor púrpura. Mais à frente nós vamos ver como é que está aqui a cor púrpura. E a cor púrpura, se bem te recordas, era uma das cores que vestia exatamente a mulher deste capítulo 17 de Apocalipse. Okay? E nós vamos ver até que ponto esta cor púrpura está ligada exatamente com esta mulher. Portanto, este mosaico lindíssimo de bizantino. Okay? Portanto, a cor púrpura tíria, conhecido como púrpura tíria, era um pigmento com um cheiro muito forte e é extremamente caro. Como tal, esta cor era usada em tecidos quase exclusivos da realeza, portanto era preciso ter muito dinheiro para adquirir este tipo de tecido, com esta cor. O nome do pigmento vem da cidade de Tiro, portanto, púrpura tíria, da cidade de Tiro, localizada no atual Líbano, onde os antigos fenícios fabricavam a tinta. Okay? Sendo o Império Romano o dominante durante muito tempo sobre a face da Terra, esta cor foi característica da nobreza do Império Romano. Okay? Foi uma característica deste Império Romano, onde a própria palavra púrpura ou a expressão vestir púrpura eram usadas como referência ao trono do imperador. E agora vem exatamente aquela imagem que nós tínhamos no início, não é? Pode-se ver num exemplo, okay, neste mosaico bizantino que está na igreja de Santa Sofia, na catedral e centro espiritual do Império Bizantino, okay? Portanto na atual Istambul. Este mosaico datado do século XII depois de Cristo refere-se ao imperador bizantino João II Comnenos, onde se pode ler neste mesmo mosaico, okay? Neste mesmo mosaico eu tive a oportunidade de conferir em grego esta mesma escrita, não é? João o Comeno, em Cristo, o Deus, Rei fiel, nascido na púrpura e autocrata dos romanos. Okay? Portanto, é exatamente aquilo que está aqui escrito. Encontra-se aqui exatamente a cor púrpura. Portanto, mais uma evidência de que a cor púrpura está relacionada com Roma. Okay? Roma. Nós agora vamos trazer algumas evidências relativamente à França. Okay? Depois voltaremos a Roma e depois terminaremos com os dois, com a França e com Roma. Okay? É esta a nossa aula. Então eu digo o seguinte: foi no dia 20 de 2 de 2021 que surgiu uma ideia de que o reino dos francos poderia ter vindo do Império Grego. Okay? Indo um pouco mais longe, os francos não pertenciam às tribos germânicas, mas são descendentes dos gregos.
Procurei mais ligações entre os francos e os gregos e vou descrever as minhas conclusões. Os franceses têm uma avenida na cidade de Paris, que é a sua capital, com o nome de Campos Elíseos. Nós vamos já ver o que é que significa Campos Elíseos. E o palácio do presidente da França tem o nome de Palácio do Eliseu. Ora, o Elisha está aqui escrito em hebraico, Palácio do Eliseu. E aqui a palavra que aparece aqui é exatamente Elisha. Quem é este Elisha? Elisha era o nome de um dos filhos de Avan. E para mim, um dos descendentes que estão na origem exatamente do Império Grego. Okay? Portanto, este é Elisha, filho de Avan, que é exatamente os gregos. Então, os Campos Elíseos era o local, portanto, os Campos Elíseos pertencem à mitologia grega, ok? E era o local para onde partia a alma depois da morte, não é? Se fosse considerada justa. Isto depois de comparecer perante o Tribunal Supremo e julgada, ok? Então diz que nos Campos Elíseos reinava a felicidade eterna, ok? Portanto, se a pessoa fosse considerada justa depois do julgamento, então ela era levada para os Campos Elíseos, que era exatamente onde reinava a felicidade e a vida eterna, como é óbvio. Se fosse considerada culpada, desceria ao Tártaro, não é? Lugar de suplícios e dores infinitas. Estas ideias pertenciam, como eu já disse, à mitologia grega. Portanto, como tu vês, os Campos Elíseos, tanto os Campos Elíseos, tens aqui uma imagem lindíssima dos Campos Elíseos, e aqui outra imagem do Palácio do Eliseu, que está exatamente no nome Elisha, que era exatamente o filho de Avan, dos gregos. Portanto, aqui dois grandes baluartes ou símbolos desta mesma França, não é? Com o nome grego, não é? Com o nome grego Elisha. Isto não parece que seja uma coincidência, ok? Em Gênesis 10:4, mais uma vez trazemos aqui este versículo, diz: e os filhos de Javã, que é o Yavan, são o Elisha, o Elissá, o Tarsis, o Kitim e o Dodanim, ok? Portanto, aqui mais uma vez Elissá, e como tu podes ver aqui também em grego, Elissá, ok? É o Elisha, ok? Existe mais outra evidência que nós trazemos, é que existe uma construção em Paris que muito de que se tem escrito e falado muito, ok? Uns dizem que se trata de uma obra vanguardista, outros de uma nódoa. E estamos a falar da pirâmide principal do Museu do Louvre, construída na década de 80. Okay? Portanto, se fores ao Museu do Louvre, para entrar no Museu do Louvre, precisas de entrar nesta pirâmide, que se encontra exatamente quase como no interior deste mesmo Museu do Louvre. Quando imaginamos a pirâmide do Louvre, pensamos na arquitetura transparente situada no pátio principal em frente aos jardins de Tuileries. A pirâmide que serve de entrada no pátio do Louvre tem as proporções exatas da pirâmide de Quéops, obviamente muito mais pequena, mas na mesma proporção, ok? Então decorria o ano de 1981 e a eleição de François Mitterrand como presidente da França, neste caso da República Francesa, e este mesmo ano trouxe várias mudanças ao Louvre, ok? Portanto, o ano e as eleições trouxeram várias mudanças ao Louvre. E o Ming Pei foi designado em 1983 para o planeamento de uma nova grande entrada para receber o público crescente e a disposição do interior do museu. Foi ele quem concebeu a pirâmide, cujo acesso foi aberto em março de 1989. E agora repara, ele começou com os seus desenhos, possivelmente em 1983, e terminou em 1989, em março. E repara que este 1989
E aquilo que tu podes ver aqui são que o seu planeamento e construção demorou mais ou menos 6 anos. Portanto, curioso, não é? 6 anos. E o que é que se comemorou em 1989? Exatamente o bicentenário da Revolução Francesa, que nós já vimos, falamos aqui, que ela começou em 1789 e, portanto, em 1989 comemorou-se exatamente os 200 anos do início da Revolução Francesa. Okay? Portanto, este aqui é exatamente para comemorar este mesmo bicentenário da Revolução Francesa. E o primeiro centenário da Revolução Francesa foi comemorado exatamente com a inauguração da Torre Eiffel. Okay? Portanto, a Torre Eiffel comemora o primeiro centenário da Revolução Francesa e a pirâmide do Louvre comemora exatamente o segundo centenário da Revolução Francesa. É curioso, não é? Hoje a pirâmide é apreciada tanto pelos visitantes como pelos parisienses. Okay? Integra-se perfeitamente ao palácio e tornou-se ela mesma uma atração turística e símbolo do Louvre. Portanto, tens aqui esta imagem lindíssima, não é? Da pirâmide. E como diz um slogan criado na década de 20 do século passado pelo grande escritor português Fernando Pessoa, diz que primeiro estranha-se e depois entranha-se. É exatamente aquela ideia de que no princípio nós estranhamos, não é? Mas depois com o tempo as coisas vão se normalizando. É exatamente o que diz Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa. Muitos olham para esta construção como sendo obra do diabo. Okay? Desde o anúncio do projeto foi acusada de deformar o conjunto arquitetónico. Muitos dizem que também foi construída para ter 666 painéis de vidro e que aí se encontraria a ligação com Satanás. Então a construção da pirâmide seria então um mau presságio anunciando o fim do mundo. Okay? E então aquilo que eu vou tentar, aquilo que eu trouxe aqui com esta informação é exatamente dizer que isto não é bem assim. Okay? Portanto, isto não tem nada a ver com este tipo de afirmações. Existem várias realidades que refutam esta ideia. Okay? Primeiro, a pirâmide já foi inaugurada há alguns anos e ainda aqui estamos. Portanto, se estávamos à espera do fim do mundo, o que é certo é que já vão há alguns anos e o fim do mundo ainda não aconteceu, não é? E mais, ela não tem 666 placas de vidro. Portanto, muita gente diz que isso das 666 placas de vidro não é verdade e não é. Porque ela tem exatamente 673 placas de vidro. E como foi visto na teoria 666 Yavanim, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13, está escrito que o número 666 é o número do homem e não do diabo. Ok? Portanto, quando nós dizemos que o 666 é o número do diabo, está errado. Porque o 666 não é o número do diabo, é o número do homem. É o nosso número. Okay? E eu costumo dizer que eu também pertenço a este número, ao 666, quando eu confio em mim próprio. Porquê? Porque sendo eu humano, como todos nós, não é? Quando nós colocamos a confiança nas nossas forças, nós somos exatamente o 666. É isso que Deus nos está a dizer. Portanto, este é o número do homem, não do diabo. No entanto, eu nesta teoria, na teoria 8 Yavén, associei a besta do Apocalipse aos francos. E, portanto, este número estaria bem entregue, pois é o número da besta. Isso o Apocalipse não deixa dúvida nenhuma que é o número da besta. Que são exatamente os descendentes de Yavan, isto é, os Yavanim. E os francos, sendo descendentes dos Yavanim, seriam eles também pertencentes a este número. Portanto, o número também não estaria mal entregue. E isto não é para dizer mal seja de quem for, nem estamos aqui a chamar nomes a ninguém. Okay? Só apenas estamos a confirmar aquilo que está escrito, não é? no Apocalipse. E aquilo que Deus nos chama sempre a atenção é que quando nós confiamos em nós próprios, e o povo francês sempre foi caracterizado por isso mesmo, de confiar na sabedoria humana, e não é preciso pesquisar muito para perceber isso, e basta olhar para a história.
os franceses sempre confiaram nas suas teorias, ok? E aquilo que Deus está a dizer é que enquanto fizerem isso vão ser exatamente os 666. Estão a confiar exatamente na sabedoria humana. E o que Deus quer é que nós confiemos nele, ok? Nele. É esse o objetivo principal. E aquilo que eu te digo é que mesmo a pirâmide não tendo 666 placas de vidro, nós mesmo assim podemos tirar aqui uma lição. Porquê? Porque o 673 é exatamente o 666 mais 7. Okay? Isto é, somando o número da plenitude ao número do homem, okay, a humanidade, não se obtém o tão desejado 777 e está muito longe disso. Okay? Portanto, mesmo assim, com o 673 nós conseguimos tirar esta lição extraordinária. Não conseguimos chegar ao 777. E tens aqui uma imagem do Louvre, lindíssima. Eu já tive a oportunidade de passear pelos seus jardins e pátios, mas nunca tive o grato prazer de entrar neste mesmo museu. E tive esse grato prazer em 2011, quando fizemos uma viagem pela Europa, e tive a oportunidade de estar lá muito próximo da sua entrada. Mas eu, mesmo não entrando no Louvre, eu tenho algum conhecimento do que se encontra neste mesmo museu. E eu convido-te a visitar este mesmo museu e as suas salas, ok? Porque também é o museu mais visitado do mundo, ok? E a ver onde é que termina a riqueza e a glória deste mundo. Exatamente nas salas de um museu, ok? E se elas não estão numa sala de um museu, então elas estão enterradas, ok? Ou em casas particulares, não é? Ou estão enterradas ou viraram pó, ok? E aqui fazem sentido as palavras de Jesus, que fazem sempre todo sentido. Aquele que revelou a mensagem de Deus ao apóstolo João. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ok? É aquilo que Jesus nos aconselha a fazer. Se muitas vezes nós queremos adquirir mais e mais riquezas deste mundo, aquilo que Jesus diz é que não devemos fazer isso. Porquê? Porque além deles ganharem ferrugem e traça e se consumirem, não é? Ainda podemos ser roubados, não é? Ainda podemos ser roubados por ladrões. E mais à frente Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ok? Os gentios. Repara, os gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Ok? Portanto, Deus sabe que nós precisamos de comer. Deus sabe que nós precisamos de beber. Deus sabe que nós precisamos de nos vestir. Ok? Mas aquilo que Jesus está-nos a dizer é que nós não devemos estar preocupados por estas coisas, porque Deus sabe o que nós precisamos. Mas diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é uma promessa de Deus. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas nunca nos faltarão. Okay? Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras super, super, super inspiradas, não é? Uma coisa top mesmo, que isto daria pano para mangas só para explicar ou perceber cada uma destas palavras. É uma coisa impressionante. Agora, voltando novamente a Roma, não é? A grande Babilónia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. No versículo 8 do capítulo 14 de Apocalipse diz que ela caiu. Portanto, nós já falamos sobre as duas quedas de Roma, não vamos falar aqui novamente. E o texto mostra que existiram de facto duas quedas. Uma no século V e outra no século XVIII. Okay? Portanto, estas foram as quedas de Roma. Não há mais nenhuma. Okay? A diferença entre as duas quedas é que a segunda a mulher foi devorada e queimada no fogo, isto é, destruída para sempre. Sendo assim, a partir de agora vou referir apenas a segunda queda. Só pode existir uma de duas situações nos dias de hoje. Ela caiu ou não caiu. Okay? Portanto,
Aquilo que eu costumo dizer é se hoje em dia ou ocorreu esta segunda queda, a queda fatal, ou não caiu. Ok? E então a lógica da minha amiga, ok, da minha amiga que é exatamente a matemática, garante-me o seguinte. Portanto, usando aqui a lógica matemática, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Se Roma já caiu, okay, portanto, se ela já caiu a segunda vez e definitiva, a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse é atual. Ok? E se ela ainda não caiu, então a mensagem terá de ser proclamada no futuro. Portanto, é tão simples como isso. Portanto, se a mensagem... portanto, se Roma já caiu a segunda vez e definitiva, então a mensagem dos 3 anjos é atual. E é para ser pregada hoje em dia. Se ela ainda não caiu, então ainda não podemos pregar a mensagem do Apocalipse 14. E a minha conclusão é que sim, que Roma já caiu e, portanto, a mensagem dos 3 anjos é para os nossos dias e já vem sendo pregada há aproximadamente 2 séculos. É aquilo que eu chego à conclusão. Portanto, como para mim Roma já caiu, então esta mensagem dos 3 anjos já vem sendo proclamada há 2 séculos. Ok? E quando nós lemos exatamente o versículo 1 do capítulo 17, vem a palavra Krisin. Krisin significa exatamente que Roma já foi julgada. Ok? Portanto, Krisin. Ok? Portanto, Roma foi julgada, Roma caiu e, portanto, não voltará a entrar em julgamento. Palavra Krisin. Ok? Palavra grega. O livro do Apocalipse não menciona qualquer renascimento, muito menos uma terceira queda. E a queda que ocorreu no final do século XVIII vem descrita no capítulo 18. Olha, repara, no final do século XVIII vem descrita no capítulo 18. É sempre estas coincidências, não é? Que já sabes que eu não acredito nada em coincidências. Portanto, queda do final do século XVIII bem descrita no capítulo 18. Obviamente que a cidade de Roma ainda existe. Portanto, tu podes dizer assim, professor, mas Roma já caiu, mas ela existe. Existe. Ela é a capital do lindo país que é a Itália. Mas não passa de uma cidade histórica, como por exemplo a cidade de Lisboa, não é? Que é a capital de Portugal. É uma cidade, capital de um país. A influência que tinha no passado acabou. Portanto, para mim, a cidade de Roma, a influência que tinha, o poder que tinha do passado acabou. É verdade que ainda existe algo nesta cidade que tem muita influência no mundo, claro. A Igreja Católica Apostólica Romana, mas estamos a falar de uma denominação religiosa e não do poder político que esta mesma instituição teve no passado. Repara que quando nós falamos da queda de Roma, nós falamos que a besta tirou-lhe o poder político, mas continuou com o poder espiritual. Portanto, a dignidade espiritual ela continuou e que é exatamente aquilo que ela tem agora. Portanto, quem manda é a besta. Tá bem? Portanto, a besta tirou-lhe o poder político, mas continuou com o poder espiritual. Ok? Portanto, isso quer dizer que a besta é que lhe costuma-se dizer disse aquilo que ela deveria ser no futuro, que é exatamente aquilo que ela é, e depois tem uma comunidade religiosa muito grande no mundo inteiro, com excelentes pessoas, não é? Pessoas tementes a Deus também, com fé genuína, okay? Portanto, e como são em grande número, obviamente que têm um grande poder no mundo, como é óbvio, nem está em questão isso. Mas o poder político que tinha no passado, ela perdeu por completo. Tá bem? A profecia não falha. Tá bem? Mas continua a ter exatamente este grande poder espiritual, não é? Porque é uma grande comunidade religiosa, como é óbvio. Uma das maiores do mundo. Okay? E como tu podes ver aqui em Apocalipse 14, 6 a 7, obviamente que as mensagens dos 3 anjos são 3, eu não vou falar nas 3, mas nesta nós falamos exatamente na segunda mensagem angélica, que está aqui. Caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação.
caiu Babilónia. 2 vezes a queda. Okay? Depois havemos falar sobre estas 3 mensagens angélicas, apesar que a segunda, já falamos, e está mais que explanada aqui nesta teoria, não é? E agora, querendo apresentar mais evidências de que a grande Babilónia já caiu, apresenta algumas imagens de Roma de como seria no passado e como se encontra hoje em dia. Eis apenas 2 exemplos. As 2 primeiras imagens são virtuais, mas não faltam reconstituições de edifícios, praças e estradas. Okay? Portanto, estas 2 imagens são virtuais. E como é que se conseguiu estas imagens? Exatamente pelas ruínas, não é, que hoje nós temos de Roma. Como tu podes ver, Roma caiu. Okay? Isto é tudo um conjunto de ruínas. Roma seria uma coisa deste tipo, não é? E hoje em dia ela encontra-se desta maneira. Portanto, Roma caiu, sem dúvida nenhuma. Esta foi a primeira queda, podemos assim dizer. Okay? Não passa tudo de ruínas. E nós podemos perguntar como é que se chega a estas imagens virtuais, não é? Se só temos ruínas, como é que se chegam a estas imagens virtuais? E é muito fácil. As plantas dos edifícios ainda existem e a maioria delas estiveram enterradas por muitos anos. Portanto, as plantas dos edifícios, elas existem, elas estão aqui, ok? E agora como é que nós chegamos ao restante? As representações do restante dos edifícios podem ser encontradas, por exemplo, em moedas romanas, como se pode ver nos exemplos que se seguem. Portanto, tens aqui moedas romanas com, exatamente, edifícios pertencentes exatamente a Roma. Estás a ver? Os edifícios. Depois, com as plantas que se encontram ainda nos seus locais, não é? Dá origem exatamente a estas imagens virtuais. Okay? Portanto, estás a ver como o ser humano consegue, não é, tirar de documentos históricos, não é? Como tu tens visto, nós temos apresentado muitas vezes moedas para representar exatamente estas mesmas profecias bíblicas. E agora vou terminar por interpretar, okay, os versículos 1 e 3 de Apocalipse 17. Okay? Parece que nós vamos terminar exatamente pelo início. E no versículo 1 do Apocalipse 17 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Okay? Muitas águas. E no versículo 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, repara, portanto, a mulher é a mesma, nós já vimos que a mulher é a mesma, não há dúvida nenhuma disso, ok? Mas ela no início ela estava sentada sobre muitas águas, e quando ele vai ver a mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata, ele vai ver essa mesma mulher e essa besta num deserto, ok? Num deserto. Agora vamos ver a diferença entre as duas, ok? Então é o seguinte: a imagem ao lado representa a máxima extensão do Império Francês em 1812, e estamos a falar do Império Napoleónico. Podemos ver os territórios da França, dos Estados Romanos, portanto, dos Estados Romanos aqui em baixo, já falamos sobre os Estados Romanos, e dos aliados, ok? E dos aliados. A zona com a cor azul escura representa o território da França. E como tu podes ver, a França é muito maior, ou era muito maior daquilo que é hoje, ok? E azul claro, os Estados satélites, ok? Que eram exatamente apoiantes dos franceses, ok? De Napoleão. Aquilo que eu fiz, este mapa foi feito por mim, portanto, a constituição deste mapa, portanto, este mapa já é um produto meu. Porquê? Porque é que eu fiz? Eu peguei neste mapa, que não é meu, ok? E recortei este mesmo mapa e sobrepus sobre o mapa do território romano, ok? Portanto, o território romano, que território é este? Exatamente o território
que tinha a sua máxima extensão, ok? Que estávamos no ano de 117 AD, portanto, depois de Cristo. Então temos aqui o Império Romano, ok? E depois aqui a azul o Império Francês. E como tu reparas, não é? Como tu reparas, de facto a mulher estava assentada sobre muitas águas, não há dúvida nenhuma. E de facto a mulher, quando aparece no Império Francês, não é? Assentada sobre a besta, isto é de facto um deserto, não é? Um deserto comparado com muitas águas, ok? Portanto, a profecia cumpre-se literalmente. Portanto, o Império Francês, podemos assim dizer, ainda pertencia aos territórios do Império Romano, não é? Mas comparar o Império Romano com o Império Francês é mesmo um deserto comparado com muitas águas. Portanto, não há dúvida nenhuma que a profecia se cumpriu literalmente, sem margem de erro, ok? Portanto, é uma coisa impressionante. Portanto, não é preciso procurar outro tipo de interpretações, porque de facto só olhando para a realidade, para a história, vê-se facilmente um deserto comparado com muitas águas. E ainda existe outro aspecto ainda mais importante, e pensar que em 1798, portanto, não te esqueças que estamos a falar em 1812, o território constituído pela França e pelos Estados Romanos seria bastante mais reduzido do que em 1812. De facto, e sem dúvida nenhuma, é mesmo um deserto comparado com muitas águas. Portanto, de facto, não há dúvida nenhuma que se em 1798 o território francês e romano seria ainda mais reduzido do que aquele que está aqui, então de facto é mesmo um deserto comparado com muitas águas. E como tu podes ver, na minha interpretação, na minha humilde interpretação, a profecia cumpre-se sem qualquer tipo de artifício. E isto deve nos ajudar a fortalecer exatamente a nossa fé, pois de facto, quando as profecias se cumpriram literalmente, sem margem para erro, quer dizer que aquilo que ainda falta cumprir, como por exemplo a maravilhosa e grandiosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, também se vai cumprir sem dúvida nenhuma, okay? Portanto, aquilo que nos deve deixar a esperança é que assim como as profecias se cumpriram sem margem para erro, isso também mostra que Jesus também vai cumprir a sua promessa de voltar um dia. E isto tem que nos mover para alguma coisa, que é exatamente nós nos prepararmos para essa mesma vinda do Mestre Jesus. Okay? E nós ficamos por aqui. Ainda teremos mais aulas, poucas, mas que isto possa servir exatamente para nos juntarmos mais e mais à Palavra de Deus e estudarmos esta mesma Palavra de Deus, porque de facto Jesus está mesmo às portas. Okay? E aquilo que nós convidamos é que, se gostaste dos nossos vídeos e das nossas aulas, e que isto pode ajudar outros a aproximar-se exatamente do Mestre Yeshua, então nós convidamos-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhares os nossos vídeos, deixares o teu like e ativares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que também já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.